Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à 20ª Cineop. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para o debate que integra o 20º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros. Este encontro de arquivos faz parte da programação da 20ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, que reúne 137 profissionais no centro de 34 debates e rodas de conversa, promovendo espaço de diálogo, reflexão e troca de experiências. Nesse momento, teremos o lançamento da Rede Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e a apresentação da Diretoria de Preservação e Difusão Audiovisual da SAVE-MINC. A apresentação da portaria da rede, contemplando o desenho e a necessidade de articulação para a realização da reunião do Conselho e indicação de membros para as câmaras técnicas e colegiados. A apresentação do diagnóstico das visitas técnicas às cinematecas, MIS e instituições vinculadas ao sistema MINC. Participam desta mesa Jéssica Paulino, Coordenadora-Geral de Políticas para a Preservação Audiovisual, SAVE-MINC, Distrito Federal. Por gentileza, aqui na nossa mesa. Joelma Gonzaga, Secretária do Audiovisual, Ministério da Cultura, Distrito Federal. Mauro Domingues, chefe de divisão, SAVE-MINC, Distrito Federal. José Quental, curador da temática preservação e que fará também a mediação dessa conversa. Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Massa, Instituto Cultural Vale. Patrocínio Itaú, Codenge, Governo de Minas, Caixa. Parceria Cultural do Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Universo Cultural. A realização é da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este diálogo conta com acessibilidade em Libras, reafirmando o compromisso da mostra com a inclusão e a democratização do acesso à cultura. E será gravado e disponibilizado na plataforma do evento, cineop.com.br, e também no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos vocês a seguirem e marcarem nossas redes, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma cineop.com.br. Nós passamos agora a palavra para o José Quental, que irá conduzir os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todas e todos e todes. Então, seguimos aqui a nossa conversa com esse momento, né? Boa tarde à mesa. Nenhuma vez eu cumprimentei a mesa, né? Tá ficando feio o negócio. Secretária, obrigado pela presença, Mauro, Jéssica. Então, nesse momento aguardado, né? Tão aguardado por todos. Acho que a gente vê a consolidação e a apresentação do lançamento da Rede Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros. Eu não vou me estender, acho que a gente quer realmente ouvir, né? O público quer ouvir essa apresentação, quer ver esse resultado dessa luta, né? Que a gente falou dessa participação, dessa escuta, dessa relação, desse trabalho conjunto, né? De escuta com a sociedade civil organizada, com todos aqui na Cineop, a BPA, Fórum de MIS, todos, né? Nessa construção. Então, já vou passar a palavra, secretária. Obrigado. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz, mesmo, de estar aqui para lançar a Rede de Arquivos e Acervos. Acho que hoje é um dia histórico para a gente, para o audiovisual brasileiro. Queria saudar toda a equipe da SAVE, primeiramente, que está aqui na mesa, representado pela Jéssica, pelo Mauro, mas está aqui a Ana Paula, a Lina. Levantem-se, por favor. Vamos da outra vez. Dizer, Milena, assim, não se faz nada sozinho, né? Então, agradecer a toda a equipe da Universo mais uma vez. Não sei se Raquel está aqui, acredito que não.
e agradecer a todos que fizeram parte da construção do Plano de Preservação do Audiovisual Brasileiro. Vou falar de vocês aqui ao longo da minha fala, mas queria, de antemão, já deixar registrado meu profundo agradecimento como gestora pública, como profissional do audiovisual, como amante do cinema, por a gente fazer essa entrega tão significativa aqui hoje. Obrigada de coração. É com profunda honra e um senso de compromisso histórico que a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura anuncia hoje, neste espaço, que há anos é o ponto de encontro da inteligência crítica e da militância pela memória, o lançamento oficial da Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais. Mais que um ato administrativo, este é um momento simbólico de reparação e resposta. Estamos aqui porque todos vocês estiveram aqui antes. Foi nesse encontro, com seus debates, com suas denúncias, com sua resistência técnica e afetiva, que a necessidade de uma política pública de preservação sólida, federativa e contínua foi reiteradamente expressa. Após décadas marcadas por avanços esporádicos, descontinuidades institucionais, o período entre 2023 e 2025 marca um verdadeiro ponto de inflexão. A recriação do Ministério da Cultura, a criação inédita da Diretoria de Preservação e Difusão Audiovisual, e a formulação participativa do Programa de Preservação do Audiovisual Brasileiro consolidam uma política de Estado robusta para o setor. A Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais, instituída por este programa, nasce como instrumento estratégico para articular os diversos atores, públicos e privados, que se dedicam à guarda, tratamento, difusão e valorização do patrimônio audiovisual brasileiro. Ela é composta por conselho consultivo, câmaras técnicas temáticas e redes regionais organizadas com base em critério de representatividade territorial, diversidade cultural e governança colaborativa. Sua constituição é voluntária, descentralizada e federativa. Mais do que uma estrutura, a rede simboliza uma nova cultura institucional, onde o Estado deixa de ser o único protagonista para tornar-se um articulador e facilitador de uma política construída junto à sociedade civil, aos arquivos regionais, aos museus da imagem e do som, às cinematecas e aos profissionais que há décadas garantem, com dificuldades, mas com excelência, que a memória audiovisual do Brasil não seja apagada. Este lançamento não é fortuito. Acontece aqui, na mostra, porque aqui se construiu um fórum, como bem disse a deputada Jandira Fegali mais cedo. Porque aqui foram debatidos os fracassos institucionais e as conquistas emergenciais. Porque aqui, há anos, os arquivos se reconhecem e se fortalecem. A rede que hoje se lança é, antes de tudo, uma resposta a essa história coletiva de luta. Neste momento, gostaria de expressar um agradecimento especial a todos e todas que participaram ativamente da construção desse processo, especialistas, representantes da Cinemateca Brasileira, do IFAM, IBRAM, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui Barbosa, as vinculadas do Ministério da Cultura, ao Arquivo Nacional, profissionais da sociedade civil, a consultora Fernanda Coelho, gestores culturais dos estados e municípios, instituições acadêmicas e organizações da memória. O compromisso, escuta e a colaboração de cada um foram fundamentais para esta rede nascesse com solidez, legitimidade e base técnica. Sem vocês, esse programa não existiria. Em paralelo, a Secretaria do Audiovisual avança com ações correlatas à elaboração do Inventário Nacional de Bens Culturais Audiovisuais, supervisão da gestão da Cinemateca Brasileira, a normatização dos parâmetros técnicos para o depósito legal, o restauro do acervo Canal 100, os programas formativos com o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Centro Técnico do Audiovisual, também no Rio de Janeiro, os encontros técnicos virtuais, as visitas técnicas a instituições do país para a composição diagnóstico da rede.
Em nome do Ministério da Cultura, da Secretaria do Audiovisual e de toda a equipe envolvida, reitero, a Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais é de vocês. Ela foi construída com base em suas contribuições, sustentada por sua memória, orientada por seu diagnóstico e só terá sentido se continuar sendo alimentada pelo saber coletivo. Convidamos todas e todos a fazer parte desse novo ciclo, em que a preservação do audiovisual brasileiro, finalmente deixa de ser apenas uma urgência para se tornar uma política pública, permanente, estruturada e viva. Muito obrigada, e eu queria, mais uma vez, reiterar o agradecimento profundo ao Fórum de MIS, à Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a todas as cinematecas, a todas as nossas vinculadas, pelo excelente trabalho, à Secretaria do Audiovisual, por óbvio. Eu sou fã, né? Sou suspeita. Estou vendo aqui a cara da Ana, estou vendo, né? Ficou realmente os servidores e servidoras da Secretaria do Audiovisual, eles têm uma paixão, um comprometimento, que me move diariamente. E esse trabalho, essa entrega é mais uma das fruto desse compromisso, desse engajamento. Somos todas choronas, então já está todo mundo aqui com lágrimas nos olhos. Mas é isso, gente. Vamos ver a apresentação. Como é que a Jéssica vai apresentar agora? Nós merecemos. Assim, essa é uma entrega realmente muito, muito aguardada, é um passo muito importante dentro do ecossistema do audiovisual. Preservação, nem sempre, né, como eu relatei aqui, como a gente sabe, esse fórum, essa mostra, mais do que tudo, sabe disso. Então, celebremos. É isso. Não vai ser fácil. Estão me ouvindo? Não. Foi? Não, é porque... Ih, gente, a voz trêmula. Não, eu estou aqui, né? Porque a intérprete falou para mim, né? Tenta falar mais alto, que ontem estava difícil. Aí eu vou tentar. Eu achava que eu falava alto, mas eu descobri que não. Essa emoção aqui, ela não é à toa, gente, porque não foi fácil o processo. Lógico que o de vocês acontece há muito mais anos que o nosso, mas, em relação à equipe, a gente passou por muitas coisas nos últimos meses, assim. Então, se a gente está conseguindo entregar isso aqui, não foi sem dificuldade. Mas, com certeza, teve muito amor envolvido. Então, a gente se emociona por isso, né? Eu vou apresentar aqui a estrutura da rede. Essa estrutura ela já está toda colocada no instrumento normativo, que é a portaria, que, né, segunda-feira, provavelmente, estará no Diário Oficial. Então, eu venho trazer aqui o que é a rede, na definição. Uma instância de articulação permanente, formada por adesão voluntária, reunindo instituições públicas e privadas que atuam na preservação audiovisual no Brasil. A gente já traz a base legal, que é onde, na portaria, vai estar indicada a definição da rede. Caráter participativo, não hierárquico, federativo, territorialmente representativo. Princípios que regem a rede. Importante também só lembrar que esses princípios aqui também, quando Fernanda fez, né, por meio do PRODOC, a consultoria, ela já trouxe esses princípios, então a gente incorporou a nossa portaria. Princípios de descentralização, diversidade, cooperação técnica, participação social e transparência. E quais são esses objetivos da rede? Propor um modelo de governança colaborativo para integrar as instituições públicas e privadas do setor, criar pontos de convergência com o Sistema Nacional de Cultura, ampliando a integração com os sistemas setoriais de cultura, estimular a comunicação e a cooperação entre as instituições e seus profissionais, promovendo o compartilhamento de conhecimento, estrutura e tecnologia, apoiar o desenvolvimento de orientações técnicas para as políticas de acervo, gerenciamento de risco e crescimento institucional das entidades participantes. Muitas das questões que a gente traz aqui para a rede também foram fruto do diagnóstico, tanto o diagnóstico preliminar que a Fernanda fez pela consultoria, quanto esse diagnóstico que a gente tem feito até este momento, um diagnóstico parcial das instituições que a gente visitou. E aí agora eu trago a estrutura da rede. Quais são as instâncias que a compõem?
um Conselho Consultivo de Memória, Patrimônio e Preservação Audiovisual, câmaras técnicas temáticas e redes regionais. Essas redes regionais a gente tinha chamado de colegiados, mas, após orientações da consultoria jurídica, a gente chamou de rede, porque, se fosse colegiados, teria que ser um outro tipo de normativo. Mas eu acho que o nome ficou bom. Então, a gente traz agora o que cada instância da rede tem de papel. Conselho Consultivo de Memória, Patrimônio e Preservação Audiovisual. O que é? É uma instância da rede e tem como responsabilidade subsidiar, em diálogo com o Conselho Superior de Cinema, a tomada de decisões estratégicas no âmbito da rede. Sua função é consultiva, estratégica e propositiva. Principais atribuições: aconselhar a Secretaria do Audiovisual nas decisões estratégicas, aprovar planos, programas e projetos a partir das demandas vindas das câmaras técnicas e das redes regionais, que são as demais instâncias da rede. Sua composição: um representante do Conselho Superior de Cinema, 2 representantes da Secretaria do Audiovisual, sendo um da Cinemateca Brasileira, um representante da Ancine, 2 representantes de vinculadas do Ministério da Cultura, um representante de entidade dedicada à preservação audiovisual, um representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura, um representante de entidade de gestores municipais de cultura, 2 especialistas da sociedade civil com notório saber. Essa é a constituição, a composição do Conselho, mas todas as demais instâncias, vocês vão ver que é onde estão todos os arquivos, cinematecas, museus de imagem, onde esses arquivos estarão presentes. E, além de ser possível ter convidados para todos os encontros do Conselho. Funcionamento: mandato de 2 anos, com uma recondução permitida, reuniões ordinárias semestrais e extraordinárias por convocação, quórum mínimo de 6 membros, o presidente do Conselho será eleito pelos membros do colegiado, o presidente do Conselho poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, para participar de suas reuniões, sem direito a voto, e a Secretaria Executiva será exercida pela Secretaria do Audiovisual. E agora a gente vem para as câmaras técnicas. No começo, tinha essa ideia de que as câmaras técnicas iam ser câmaras técnicas temáticas pré-definidas, né, cada uma com um motivo, né, de existir. Também, depois de muito trabalho técnico e jurídico, a gente percebeu que, para poder ser uma portaria, teriam que ser câmaras técnicas temporárias, temáticas. Ela tem a mesma ideia do modelo de governança original, mas, dessa vez, seriam agora a ideia é que sejam temporárias. O que são? São as instâncias da rede constituídas com o objetivo de estudar e elaborar propostas sobre temas específicos a serem submetidos ao Conselho Consultivo de Memória, Patrimônio e Preservação Audiovisual. Seu objetivo: estudo técnico aprofundado sobre temas específicos da preservação audiovisual. Composição: até 3 membros do Conselho Consultivo e técnicos e representantes indicados pelas instituições da rede com expertise no tema. Características: temporárias, até 1 ano, prorrogados por mais 1 ano, máximo 3 câmaras em funcionamento simultaneamente, e todas têm como o resultado final a produção de um relatório obrigatório. E agora a gente vai para as redes regionais. Qual a função? Espaço de escuta social e articulação regional, sendo as instâncias territoriais da rede. Divisão geográfica: Rede Regional Norte, Rede Regional Nordeste, Rede Regional Centro-Oeste, Rede Regional Sudeste e Rede Regional Sul. Sua composição: somente por instituições sediadas fisicamente na respectiva região. Principais funções: receber as demandas locais, organizar prioridades regionais, propor planos e projetos ao Conselho Consultivo. E aqui eu acho que é o local que a gente mais depende das instituições da rede. E os principais responsáveis por trazer as demandas locais. Então, se a gente tem um objetivo real de descentralização, de regionalização, é nesse espaço que a gente vai conseguir esse projeto, né? Então, é aqui que acho que a gente mais vislumbra essa inter-relação e realmente esse significado de rede. Participação e adesão à rede. Forma de ingresso: por adesão voluntária, mediante manifestação formal das instituições interessadas. A gente ainda vai constituir um termo de adesão,
E aí, gente, mais uma vez, às vezes eu fico falando sempre isso com as pessoas da rede. Eu falo, gente, a gente precisa das respostas, a gente precisa desse envolvimento de todos. Porque, assim, recentemente, né, a Lina vai falar que um momento a gente tentou, para o Tela Brasil, a adesão à rede, a gente tem tido muita dificuldade de ter as respostas, de ter os termos assinados. Então, assim, para fazer dar certo, a gente precisa do envolvimento de todos. Critério central: ser um arquivo audiovisual, ou seja, uma organização ou departamento de uma organização cuja missão, eventualmente estabelecida por lei, consiste em facilitar o acesso administrado a uma coleção de documentos audiovisuais e ao patrimônio audiovisual mediante atividades de reunião, preservação e promoção, que a gente trouxe a definição de arquivo audiovisual. Importante: a participação nas instâncias da rede, conselho, câmaras e redes regionais, será considerada prestação de serviço público relevante não remunerado. A rede será fundamental para a implementação do inventário. O inventário eu trouxe ontem, né, a definição do inventário, colaborando na identificação, mapeamento e validação dos bens culturais audiovisuais. As instituições que aderirem à rede estarão presentes no portal Tela Brasil. E aí, eu vou aproveitar, antes de finalizar a apresentação da estrutura, chamar a Lina aqui para falar um pouquinho sobre o portal Tela Brasil. Vem. Tem um microfone? Okay. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lina Távora, sou servidora do Ministério da Cultura, da Secretaria do Audiovisual. E fazendo só esse adendo rapidinho aqui, né, já que tem uma relação muito forte com a Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais, que é a questão do programa Tela Brasil, né? Eu vou falar de forma bem rápida. Amanhã a gente vai ter uma mesa especificamente sobre esse tema na parte de educação. Mas o programa Tela Brasil tem dois principais pilares, vou falar de dois aqui, são mais, mas vou falar de dois, que é a plataforma Tela Brasil e o portal Tela Brasil. A plataforma é o streaming público, gratuito, brasileiro, que está sendo pensado para todo cidadão brasileiro e, em específico, para cumprir a Lei 13006 de 2014, né, que é a questão da inserção de conteúdos audiovisuais nas escolas. E o portal Tela Brasil, ele é uma forma que a gente encontrou de ter uma base de dados, de ter um local que o interessado em audiovisual, o professor, o estudante e qualquer pessoa desse ecossistema audiovisual, ele entre ali e ele consiga ser direcionado para onde ele quer ir, né? Então, assim, a gente pensa nesse portal como um grande organizador dessas ideias do audiovisual, desses elos, dessa cadeia, e para direcionar, né, esse cidadão, esse pesquisador, para onde ele se interessa. Então, tem diversos segmentos ali presentes, e um deles vai ser a própria presença da Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais. Né, a gente pensou nisso, então, estarão presentes lá as cinematecas e os museus de imagem e som. E a gente tem feito esse contato, né, com vocês para entrar, né, a gente criou um termo de adesão bastante simples, até porque assim, a nossa ideia é promover as instituições de vocês. Então, o que vai estar lá presente é uma logo, um descritivo, uma mini bio e o link para direcionar para cada cinemateca, para cada museu de imagem e som. Então, assim, a gente pede para que, se você não recebeu ainda esse pedido desse termo de adesão, ou se você pediu e não respondeu, ou se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Né? Tem um e-mail, telabrasil@cultura.gov.br. Qualquer dúvida pode mandar lá também. E é isso, parabéns à Secretaria, à Diretoria de Preservação e Difusão Audiovisual, e aqui em nome da Jéssica Paulino, por esse trabalho. Gente, a Lina é uma excelente escritora, e ela lançou recentemente um livro lindo que se chama Cartas para Elas, onde ela conversa com diversas personagens do audiovisual ao redor do mundo através de cartas. É lindo, 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 lindo. Cartas para Elas. Qualquer coisa pode falar comigo, tá? Tem que lançar aqui na Cineópera.
E, assim, o portal, Lina falou agora, por enquanto, cinematecas e museus de imagem do som, porque foi esse escopo que a gente, né, iniciou, né, a rede. Mas, futuramente, todas as instituições que aderirem à rede também poderão aderir ao Tela Brasil para ser um espaço de difusão da instituição. Pode passar. E aqui, só para finalizar, né, lembrar que a rede ela é, acima de tudo, um espaço coletivo e colaborativo, e a força da rede está justamente nas somas de experiências, conhecimentos e iniciativas locais que juntas garantem a proteção da memória audiovisual brasileira para as futuras gerações. Aqui algumas fotos das visitas que a gente fez. Agradecer imensamente todo mundo que nos recebeu. Tem sido enriquecedor e tem sido uma felicidade, né, Mauro? A gente tem ido nas instituições e cada lugar que a gente vai, a gente tem ficado cada vez mais apaixonado e a gente tem sido recebido com tanto carinho, com tanta atenção, e tem sido muito, muito bom e muito frutífero. É isso, agradecer, pedir desculpa qualquer coisa aí pela emoção, mas é que realmente tem muita coisa envolvida. E aí, acho que agora a gente passa para o Mauro apresentar o diagnóstico. A gente fez um diagnóstico parcial. A gente visitou, até o momento, 14 instituições. Dessas 14, a gente fechou 12 questionários, então a gente tem um resultado aqui parcial de 12 instituições que a gente visitou até o momento. E aí, durante o ano, a gente ainda tem mais instituições para visitar. A nossa lista, neste momento, tem 29 instituições. Por que 29 instituições? A gente partiu do questionário que Fernanda havia aplicado, as instituições tinham respondido, acrescentamos mais 2 instituições que tinham interesse em participar e umas que responderam o questionário após a Fernanda ter terminado a consultoria dela. E foi isso, né? Então, ficou no total de 29 instituições para esse mapeamento primeiro. Boa tarde. Eu queria tomar liberdade, Quental e secretária, de primeiro agradecer a equipe da Universo e a curadoria pela homenagem feita à Fátima Taranto ontem, né? A Fátima... Enfim, acho que quase todo mundo aqui a conheceu, né? Eu convivi com Fátima durante 39 anos, então, assim, foi uma perda considerável. E a outra notícia, essa é uma excelente notícia, talvez a maioria talvez não tenham conhecido pessoalmente, mas de nome, registrar que o João Sócrates de Oliveira, referência da preservação e da restauração audiovisual no mundo, foi o grande mestre da minha geração, da geração da Fernanda, da geração do Chico Moreira e de tantos outros, servidor da Cinemateca Brasileira, que nos anos 90 foi para a Europa, retornou ao Brasil, estava aqui pela manhã, disse que voltaria agora à tarde, assim, cheio de gás. Então, essa é uma notícia que nos deixou muito feliz, né? É só para registrar que acho que são 2 momentos distintos, mas são 2 pessoas extraordinárias. Perdemos a Fátima e conseguimos agora que o João volte para o Brasil cheio de gás, né? Então, eu queria... Desculpe, mas é a liberdade da gente registrar. Enfim, esse diagnóstico, a gente partiu do trabalho que foi feito pela Fernanda Coelho, né? Então, esse foi o ponto de partida. A Jéssica já explicou, eu não vou ficar lendo o PowerPoint, mas, enfim, Quental, deixa eu só dar um para trás aqui. Você pode trocar comigo, Quental, você se importa? Não, eu sento do seu lado, que aí a gente vai fazendo junto, né? Porque, assim, a formação de qualquer rede que envolve diversas instituições, ela não nasce pronta, né? É uma rede que está em constante construção, e esse é o objetivo mesmo, não tem como fazer isso, né? Eu já tive a oportunidade profissionalmente de participar de formações de rede de instituições no Arquivo Nacional, e assim, a gente consegue, com o passar do tempo, reforçando essa rede e tendo novas aderências à rede. Eu acho que isso que é o mais importante. Nesse trabalho específico, a gente teve esse trabalho coordenado pela Fernanda Coelho, que é a base dessa construção.
né? Então, aqui tem os números das instituições que responderam o questionário, das instituições que foram identificadas no primeiro momento. A gente vê que foram 49 instituições, sendo 39 MIS e 10 cinematecas, né? Mas somente 21 responderam o questionário a tempo, né? Pode passar? Então, essa lista de instituições foi o ponto de partida dessa. E já desde o questionário, esse primeiro diagnóstico, uma coisa que era fácil a gente perceber é que esse conjunto era muito diverso, né? Você tinha instituições como a Cinemateca Brasileira, como o CTAV, como o MIS São Paulo, o MIS Ceará, que são instituições que já se destacavam das outras instituições de uma maneira. São instituições que têm, no caso do CTAV e da Cinemateca Brasileira e do MIS São Paulo, já uma tradição muito grande. O MIS Ceará é uma instituição muito nova, mas que começou com muita força, né? Então, aí nós acrescentamos a estas instituições as vinculadas do próprio MIN, que é a Biblioteca Nacional, né? A Funarte, a Casa de Rui Barbosa, e em todas elas a gente encontrou muito pouco documentação do audiovisual, mas a gente encontrou algumas características que a gente chama de potencialidades que são muito favoráveis às redes. De uma maneira geral, essas instituições, principalmente a Casa de Rui Barbosa, eles avançaram muito nas questões de bases de dados, coisa que a gente não percebe nas outras instituições, né? Então, assim, a Casa de Rui avançou muito. A Casa de Rui já avançou bastante também na questão da preservação digital, né? Então, tudo isso é potencialidade da rede que a gente vai tentar, de uma forma ou de outra, distribuir para a rede inteira. Como vamos fazer isso, né? Por favor. Né? Enfim, aí está a metodologia que a gente utilizou, né? A partir do questionário feito naquele primeiro momento, a gente ampliou bastante esse questionário, muito esse questionário, e encaminhamos novamente as instituições, encaminhamos também para as instituições que não responderam no primeiro momento. Por favor. Então, são esses elementos aí que a gente conseguiu utilizar do primeiro e acrescentou, né? Não, falta só um instantinho, por favor. No meio disso tudo, nós tivemos reuniões com a Fernanda, identificamos, propusemos, né? Foi um trabalho, foi feito o trabalho de forma coletiva, né? Então, são essas questões principais, né, por favor. Aí visitamos, 14 instituições, 12 instituições, a gente já conseguiu fazer uma boa parte da região sudeste, a gente já avançou um pouco no nordeste, temos alguma coisa do centro-oeste, agora falta a região sul e norte, é verdade, né? Então, agora, a próxima visita é Espírito Santo, que a gente vai na Mediateca, que é uma instituição que foge um pouco da característica das outras, né? Está criando, eles agora vão ampliar, já que não vai ser mais um site, uma base que está no ar, eles agora começam a criar um espaço físico para guarda de material. Então, assim, é essa diversidade que a gente quer conseguir entender e quer tentar aproveitar ao máximo o que cada uma já avançou, para poder tentar replicar nas outras. Por favor. Né? Aí, esses são os desafios que a gente identificou, que eu acho que é o desafio que todo mundo conhece, né? Falta de profissional especializado. A gente conseguiu perceber que, na região Nordeste, a gente tem uma carência muito grande de profissionais da área de preservação, de uma maneira geral, não só audiovisual, mas para documentos escritos, para documentos iconográficos. Há uma carência muito grande também de fornecedores de produtos específicos, né? Então, assim, as instituições necessitam principalmente do eixo Rio-São Paulo, né? Principalmente do eixo Rio-São Paulo. Isso tudo é muito interessante também, porque quando você começa a perceber, quando essa rede começa a se formar, ela começa a ganhar corpo, isso pode também influenciar muito o mercado privado,
né? Porque talvez alguém consiga perceber que é possível ter fornecedor de papel alcalino para condicionar fotografia no Nordeste. Hoje é só no Sul, maravilha, só Sudeste. Então, de repente, alguém pode perceber que isso é necessário, né? Alguém pode perceber que você tem que ter fita de detecção de ácido acético. Então, assim, as políticas públicas, elas favorecem também o mercado privado, que isso, inclusive, é função do Estado também. Né? A parceria público-privada, ela muitas vezes é mal vista, mas ela é uma grande oportunidade. Essa experiência, principalmente na Europa, é uma coisa presente, né? Então, assim, é interessante esse tipo de coisa, que o próprio mercado perceba que talvez valha a pena fornecer algum material específico em alguma região, né? Enfim, a questão de banco de dados, isso é uma questão que a gente encontrou dificuldades até em instituições muito mais bem formadas, estabelecidas, né? Uma outra coisa que... Eu trabalhei 22 anos no Arquivo Nacional, né, que é uma instituição de referência na América Latina para a área de arquivos, né? Então, essa questão de bases de dados privadas, ou seja, isso no mundo dos arquivos, isso é uma coisa muito questionável, né? Porque você fica muito preso a um determinado fornecedor. E existem no mercado bases de fontes abertas. Isso é muito interessante. E, geralmente, as bases de fontes abertas, elas conseguem se relacionar, né? Quando, durante o governo Dilma, foi instituído o projeto Memórias Reveladas, que tratava da documentação do período da ditadura, que o Arquivo Nacional foi o órgão central de uma rede, era diferente da ideia dessa rede, que essa não tem um órgão central, se utilizou uma base de dados aberta, de fontes abertas, em rede. Então, o cidadão poderia consultar e descobrir que havia um documento sobre o Marighella numa instituição no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Amazonas, e identificava. Isso é muito interessante. Imaginem isso se a gente consegue identificar, pesquisa um filme e diz que tem material em vários lugares. Isso é uma coisa muito interessante. E só para acrescentar uma coisa, secretário, o quanto a política pública é importante. Eu ouso dizer que, se a presidente Dilma não tivesse instituído isso e a Comissão Nacional da Verdade, talvez o Ainda Estou Aqui não tivesse acontecido, porque o Marcelo Rubens Paiva, ele escreve o livro a partir da Comissão Nacional da Verdade. E o filme só é feito a partir do livro. Então, assim, a consequência da política pública, ela não tem limite, né? A política pública bem aplicada, ela vai levando. Então, assim, a gente conseguiu chegar a uma premiação do Festival de Cinema, do maior festival, não quero nem considerar se é o melhor, não importa, mas é o que dá mais visibilidade de um filme feito no Brasil, que só foi possível graças à política pública de um governo democrático. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Enfim, eu só queria registrar isso porque... Sim. Muito boa a sua fala sobre o Ainda Estou Aqui, a Comissão da Verdade, Mauro. Eu falei algumas vezes, inclusive, sobre o Ainda Estou Aqui, quando questionada de por que está celebrando esse filme que não tem fomento público, né? E eu várias vezes falei que a política pública não é só o fomento é apenas uma das partes da política pública e que o Ainda Estou Aqui se beneficiou da capacidade instalada da política pública, fruto, especialmente dos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1, né? E, além de ser fruto de uma coprodução audiovisual Brasil-França que foi estabelecida pela política pública. E, se você olhar os créditos ali né, de todo 90% das pessoas que trabalharam no Ainda Estou Aqui e olhar qual foi a experiência dessas pessoas antes do Ainda Estou Aqui, elas se formaram na política pública do audiovisual brasileiro como um todo. Então, sim, o Ainda Estou Aqui é fruto da política pública do audiovisual do Brasil. E esse dado, essa informação que você trouxe sobre ele só ter sido possível porque a presidenta Dilma instaurou a Comissão da Verdade,
traz uma outra dimensão, né, de como ele é fruto da política pública como um todo. É isso. Então, é isso, né? É isso, a secretária resumiu de uma forma... Mas é isso mesmo, né? É isso. E eu acho que é isso a função do Estado, não é fazer tudo, é possibilitar que se faça as coisas, né? E a liberdade é fundamental para isso, né? Enfim, a gente tem também essa questão da formação, né, da dificuldade de formação, principalmente as instituições estão um pouco mais afastadas, principalmente da região sudeste, tem uma grande dificuldade, e a ideia da rede é que a gente consiga treinar pessoas, já há uma questão fechada com a Cinemateca Brasileira, até por contrato de gestão, que vai receber profissionais da rede, de outras instituições, para treinamento na Cinemateca Brasileira. O CTAV tem um potencial gigantesco também, enfim, o MIS Ceará e todas as outras, e até mesmo instituições que parecem que, a princípio, não têm, podem ter, né? As vinculadas, elas têm um potencial muito grande, principalmente na questão das bases de dados, que são muito importantes. A experiência, a Casa de Rui agora iniciando a questão da preservação digital, né? Então, todos esses termos, essas coisas assim, está todo mundo ligado e vamos aproveitar essas oportunidades. Né? Pode passar? Já está assim. Desculpa, eu achei que era o mesmo. E aí, assim, nas visitas que a gente faz, a gente vai ver as carências, né? Uma coisa que a gente percebeu em quase todas as instituições, as áreas de guarda, nem sempre elas têm as condições ideais. Em algumas você não consegue, você não tem uma questão que é o monitoramento ambiental. Agora, no MIS-BH tem um sistema de monitoramento ambiental em que você consegue monitorar na tela do computador a situação de cada depósito. Isso é muito importante, né? O CTAV tem, junto com a Cinemateca Brasileira, os melhores depósitos climatizados do Brasil. A Cinemateca agora instalou uma área nova, né? Nós tivemos lá recentemente, assim, super bacana. O projeto do CTAV é um projeto super bacana. Agora, tem outras que não, tem que desligar à noite o desumidificador. Tem outras que nem desumidificador tem outras que você consegue ver a temperatura e a umidade num datalog portátil. Enfim, então, tudo isso aí são o que a gente consegue entender como potencialidade e como algo que precisa melhorar, né? A gente percebe também essa questão do valor de cada acervo, né? Mas a gente consegue perceber também que essas instituições elas não aplicaram ou deveriam aplicar uma ferramenta que é fundamental, que nós falamos antes, o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é uma ferramenta que se aplica em qualquer atividade. Aeroporto tem gerenciamento de risco, qualquer fábrica tem gerenciamento de risco, e as instituições de guarda, elas também aplicam a ferramenta de gerenciamento de risco, e aí você consegue, por essa ferramenta, tomar decisões muito importantes sobre manutenção, sobre possíveis obras, sobre necessidade de tratamento de uma determinada coleção ou fundo documental. No Brasil, 3 instituições já aplicaram isso. O Arquivo Nacional aplicou, e aplicou, inclusive, no seu arquivo digital. Foi uma coisa nova, né? E aplicou com um brasileiro, que é o José Luiz Pedersoli, que foi convidado, não sei se quem estava aqui ontem, a gente vai começar, a partir de julho, o que a gente chamou de encontros temáticos, são seminários virtuais para toda a rede sobre esses grandes temas. Então, um deles é o gerenciamento de risco. A gente quer apresentar à rede essas possibilidades para que as pessoas consigam entender. No Arquivo Nacional aconteceu uma coisa muito interessante. Chegou uma hora em que a gente tinha que... O Arquivo Nacional tem mais de 1000 coleções ou fundos documentais. Todas elas têm o mesmo valor? Depende. Então, a gente começou, e essa reunião foi extraordinária, porque as pessoas que defendiam os fundos do período colonial achavam que aquilo era a coisa mais importante do mundo, os fundos mais contemporâneos. Então, era uma coisa extremamente saudável. E aí,
o especialista, o Zé Luiz Pedersoli, ele começou a explicar. Então, tipo assim, você tem um acervo do período colonial. Ele está microfilmado? Tá. Ele está bem conservado? Tá. O microfilme já foi digitalizado? Foi. Essa informação está disponível na base de dados? Tá. Então, a nota que ele ganhou é uma nota baixa. Por quê? Porque ele não tem risco. O risco dele é mínimo. Agora, você tem um acervo pequeno que ele não está organizado, ele não está em boas condições físicas, então a nota dele sobe, mas não porque ele vale mais, porque ele precisa de uma medida mais urgente. Então, aí as pessoas começaram a entender esse tipo de coisa. Não sei se vocês conhecem o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, né? É uma área muito grande. Vocês sabem quantos hidrantes existem naquela região? 1. É uma loucura, né? É uma loucura, só existe um hidrante. Então, se tiver um incêndio, o Arquivo Nacional tem uma caixa d'água específica para isso, com 250 mil litros, mas só tem um hidrante. O Arquivo Nacional é rota de avião. Então, é mais fácil cair um avião no Arquivo Nacional do que aqui. Então, essas coisas... Sim, não, essas coisas, o gerenciamento de risco vai te indicando. Então, é uma ferramenta extremamente eficaz para você determinar. Lá na Cinemateca Brasileira, quem já teve a oportunidade, tem uma área que tem um nitrato. Você já esteve lá, né, secretário? Ali é proibido fumar. Por quê? Porque pode explodir. Né? Então, o cara que quiser fumar, vai fumar lá embaixo. Então, são essas medidas que parecem tão simples, mas que são fundamentais na hora de você conseguir transformar a instituição no local seguro, tudo isso. Tá? Enfim, então a ideia é que a gente... Então, o que a gente identificou nessas visitas são essas potencialidades e como essas instituições podem contribuir com o restante da rede. Né? Por favor. Isso são algumas respostas que a gente teve no segundo questionário, que é um segundo... 100 perguntas? Eu ia falar isso. O questionário ele é bem extenso, gente. Assim, de novo, agradecendo a todos, né, que tiveram a paciência de responder, porque, além de ser bem extenso, ele não salva automaticamente, então tem que fazer a resposta toda de uma vez, né? Ele é um pouquinho complicadinho, mas... essa aqui é a minha. Essa é a minha. E aí a gente tem contado muito com essa colaboração de vocês. Realmente é um pouquinho assim, mas as respostas têm sido essenciais para a gente traçar esse plano, né? Então, a gente trouxe aqui algumas respostas só para ver o impacto mesmo de informações básicas, que talvez a gente pense, poxa, tem instituições, não quero dizer assim grandes instituições, mas instituições com tanto tempo de experiência que você espera que exista já uma política de acervo, um plano de gerenciamento de riscos, e não existe. Né? Então, Mauro vai mostrar essas respostas. Então, assim, isso são algumas das janelas, né? Pode passar. Esses são os tipos de base de dados ou sistemas informatizados que a gente encontrou. O Excel, a planilha Excel, né? Que é o maior tamanho ali. Aí você tem algumas de fonte fechada, ou seja, tem dono. O grande problema de um acervo público, quando você tem uma base de dados que tem um dono, é que o dono amanhã pode te cobrar mais ou pode tirar do mercado. Né? É simples. Assim, eu não sou um especialista em base de dados, mas o que eu já convivi é que existem bases de dados de fontes abertas que atendem muito bem as instituições públicas, com acervos públicos. Um exemplo disso é a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz utiliza, o Arquivo Nacional utiliza, né? Então, assim, o Arquivo Nacional tem mais de 1000 fundos documentais, é uma coleção gigantesca. Então, agora a gente tem o Tainacan, que é uma de fonte aberta, que desde a sua criação até hoje conseguiu evoluir bastante, né? Então, assim, esse tipo de coisa é uma informação importante, né? Por favor. Está aí, ó, 70% quase de fonte
proprietária, né? O código proprietário. Essa aí acho que a gente não precisava perguntar, né? Né? Até mesmo nas instituições muito mais desenvolvidas, a carência de profissional é uma presença constante, né? Por favor. Né? Também tem isso, mas realmente está faltando. Né? Aí as qualificações, né? Qual Então, área que falta, né? Qual área que precisam desse tipo? Aí a gente vê a arquivologia, né? Preservação digital, esse é o grande desafio, um dos grandes desafios, né? Museólogo também, né? A gente viu instituição que é museu e não tem museólogo. Então, assim, nós tivemos agora recentemente em Fortaleza, e Fortaleza não tem curso de arquivologia, né? Então, assim, isso também é muito interessante, porque a partir dessas informações, do mesmo jeito que agora a UFOP vai entrar aqui com a questão do curso do audiovisual voltado para a preservação, isso é muito importante, essa tomada de decisões a partir de um diagnóstico desse direciona. Existe mercado para esse profissional, né? O Nordeste, todas as instituições reclamam que eles têm que importar, tanto que no Ceará os colegas têm de vários lugares, né? Então, assim, essa lógica, não existe lugar, todo mundo é brasileiro. Eu, particularmente, acho que o mundo não devia ter fronteira, mas, enfim, agora tem uns doidos aí que querem expulsar os imigrantes, né? Mas deixa esses caras lá da deles. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente consegue perceber a partir do diagnóstico, né? Por favor. Também, sempre. Mas eu acho que isso é favorável, né? Isso é uma coisa favorável. O aperfeiçoamento, ninguém nunca está pronto. O aperfeiçoamento é sempre necessário, né? Olha lá, conservação, né? Digitalização. Aí aqui, pequenininho, suportes analógicos. Né? A gente, às vezes, também, nos questionários e nas visitas, a gente consegue identificar também uma coisa que as pessoas querem comprar um scanner, mas os filmes ainda estão em embalagens enferrujadas, não tem ar-condicionado, né? Então, você tem esse mito do digital, que muitas vezes é o vendedor que diz, não, digitaliza que o problema está resolvido, né? Para quem está trabalhando nessa área há algum tempo, nos anos 70, o mito era o seguinte, microfilme joga fora. Tá? Né? A gente quem está aqui há mais tempo, ouve, não, microfilmou, joga fora. Aí o microfilme era de base de acetato, avinagrou. Cadê o documento? Né? Então, assim, digitaliza, joga fora. Né? Telecina, e não precisa mais do negativo, isso a gente viveu, né, Fernanda? E agora, não, agora eu acho que a gente tem consciência plena que, mesmo que a gente digitalize o Deus e o Diabo na Terra do Sol, faça uma cópia extraordinária do Deus e o Diabo do Sol, as matrizes têm que estar guardadas. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar o digital e pode ser que ele daqui a pouco dê problema. Né? Então, eu acho que a gente já conseguiu, quando eu digo a gente, a classe já conseguiu entender que isso é importante. E uma coisa que eu percebo hoje é que o mercado privado já conseguiu entender isso também. O mercado privado da digitalização do Brasil é muito pequeno. Na verdade, nós temos duas empresas, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Mas, por uma questão muito interessante, os projetos de digitalização, praticamente todos, são acompanhados por profissionais que conhecem bem a preservação. Então, nós temos projetos que estão sendo realizados já há alguns anos, como o do Jorge Bodansky, cineasta muito importante, inclusive acho que ele está por aí, eu vi chegando aí, né? Que foi acompanhada por uma profissional da área de preservação. Né? Você tem vários projetos que são acompanhados, projetos que nascem dentro das instituições, como no MIS Ceará, que tem um excelente equipamento de digitalização, como a Cineteca Brasileira, que são acompanhados por profissionais que entendem. Né? Então, assim, isso é fundamental. Eu sempre defendi, desde a época da restauração analógica, que todo projeto de restauração, seja analógico, seja digital, ele tem que ter curadoria.
né? Um exemplo que a gente, na última visita que a gente fez ao Miss Ceará, o diretor do Miss Ceará, que o Silas, que nos recebeu super bem como toda a equipe, né? A equipe está ali, a parte dela, super bem. Ele perguntou para mim o que é que eu achava da inteligência artificial. Eu falei, acho bacana, mas cuidado. Aí eu perguntei para ele o seguinte, imagina se você deixa a decisão de marcar a luz, ou seja, acertar a luz do Vidas Secas na mão da inteligência artificial. Será que ele vai saber que aquele filme é preto e branco intencional, preto e branco duro, contrastado intencionalmente, ou ele vai encher aquele céu de nuvem? Não sei. A curadoria é para dizer, não é assim. Né? A gente vai ver agora um filme, acho que é hoje, né, o Alô, Alô, Carnaval, né? Alô, Alô, Carnaval é dos anos 30. Né? O diretor não está mais aqui, o fotógrafo não está mais aqui, toda a equipe não está mais aqui. E como é que você traz aquilo... Hein? Dona Alice está... Mas como é que você traz aquilo hoje mais perto do que foi feito lá? Porque você tem que saber quem foi o fotógrafo, como é que era a fotografia daquela época, você vai estudar os documentos correlatos. Gente, é assim que se faz. Não é deixar na mão de alguém que aperta só botão. Né? Então, assim, a curadoria é muito importante. É muito importante. Enfim, falta de recursos financeiros, enfim, essas são as dificuldades que a gente encontra, mas, né, a questão da deficiência de infraestrutura mesmo, né, climatização, espaço físico, isso é uma questão muito, muito importante e muito grave. O mundo está mudando o clima, isso é uma coisa que todo mundo percebeu. A gente, há um ano atrás, teve um desastre em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está tendo de novo, né? E possivelmente terá de novo. Né? Alguns meteorologistas eles já defendem que daqui a cada ano a gente vai subir meio grau e não desce mais. Né? Isso é muito grave. O Rio de Janeiro passou boa parte de maio com menos de 30% de umidade, o que é muito difícil. O Rio sempre foi um lugar muito úmido, porque você tem o mar e a montanha, a floresta, e aqui no meio é muito úmido. Então, menos de 30% de umidade. Né? Então, não é só a gente que morre, os filmes, os documentos morrem também. Então, essa é uma questão muito grande. Esse é um dos temas de um dos encontros que nós falamos ontem, as questões climáticas. Isso a gente tem que começar a prestar muita atenção nisso. Tem que lembrar que tudo antes do digital é orgânico. E mesmo o digital, ele tem que estar dentro de um objeto. O digital não fica voando, né? Você pode ter um celular, um HD, um disco óptico, mas ele tem que estar ali dentro. E esses objetos, eles sofrem de acordo com as questões climáticas. Falta de equipe especializada e outra que, enfim, são várias coisas. Por favor. Né? E aí, quais seriam as prioridades? Equipe sempre. Né? Recursos, climatização, né? Escaneamento, scanner, digitalização. Né? Por favor. Né? E aí a gente tem aí algumas coisas, lá, questões orçamentárias. Né? A ideia está ali, o que é que a gente pretende com essa rede, né? Jéssica, quer complementar, por favor? É isso, assim, mostrar que nessas visitas a gente percebeu o comprometimento de todas as equipes. Você pode ver situações difíceis de equipes pequenas, mas as pessoas muito dedicadas àquilo, né? Então, apesar desse cenário de dificuldade, tanto de quantidade de equipe, dificuldade de formação, as pessoas se dedicam muito e conseguem fazer um trabalho, apesar de toda a dificuldade, um trabalho muito bem feito, né? Algumas instituições que a gente foi, infelizmente, a situação é muito grave, assim, mas não é por conta da equipe, é por falta de recurso, é por falta de atenção do município, do Estado. Às vezes a gente viu muita dificuldade, teve gente que não conseguiu estar aqui porque não consegue uma articulação com a secretaria, não consegue que os profissionais estejam aqui. Né? Então, se a gente tem muitas propostas até de articulação, esse é um dos exemplos, né, que é a primeira ação formativa, a gente vai fazer essa imersão na Cinemateca
mas é só um primeiro, não quer dizer que as demais vão ser na Cinemateca, não quer dizer que a Cinemateca é o único lugar que pode ser feito, né? A gente quer realmente que tudo se replique regionalmente, até a questão ambiental. Ela é muito específica da região, né? E a gente também conseguiu ver muita potencialidade nas instituições elas serem esse espaço regional, né? A gente não precisa, até o que Mauro falou, né, de ter 2 empresas de digitalização privada, não precisa ser isso, não precisa que todo mundo que faça lá, a gente viu, foi Pernambuco, né, que está mandando para digitalizar em São Paulo, não é? Não, Rio. Pernambuco No mandou Rio, pro Rio. o MISPE. Não, é que o Pará a gente não foi, mas assim, das que a gente... Também, Sim. né? Gente, vamos... Microfone. É que estava no microfone. Depois, vamos assim, mas ter assim, tempo daí da eu trouxe esse conversa, né, exemplo gente? que não é o único exemplo, né? E o que a gente pretende, com a rede é ter outros pontos, né? Outros potenciais, tanto na parte privada quanto na parte pública. Vamos esperar, a gente conclui e passa primeiro para ela, logo assim, depois... Vamos concluir. Né? Tá? Não sei se falta muito para a gente ter Não, o espaço não, da tá gente perto. ter o tempo de conversar. Já está no Tá, final pode aqui. ir, É isso, né? A rede se mostra essencial para articular esforços institucionais, oferecer formação técnica continuada, fomentar políticas públicas integradas de preservação e promover padronização, cooperação e sustentabilidade. A gente quer... Fernanda fez para a gente, né, um manual de referências técnicas que a gente não publicou, porque também a gente estava aguardando o momento, né, de ter já a rede mais definida. Em breve isso vai estar público também. E é isso, assim, acho que o que a gente mais quer é, de forma articulada, a gente conseguir essa sustentabilidade para o setor. Então, assim, uma rede só vai funcionar com cooperação, não tem jeito. E é um processo de construção constante. Sem isso, não vai dar certo, né? Então, assim, hoje o que a gente percebe é que os museus de imagem do som eles já conseguiram se reunir. Você tem um fórum, tem aquela lista de WhatsApp. Isso tudo a gente já consegue perceber essa articulação de uma maneira muito mais satisfatória, né? Eu acho que é a última, né, Jéssica? Por favor. Isso. Enfim... Só frases de efeito. São observações que a gente percebeu a partir do primeiro diagnóstico feito pela Fernanda, a partir da ampliação do diagnóstico, a partir das visitas presenciais, que a gente vai dar continuidade agora a partir da semana... logo depois do Cineop, a gente vai dar continuidade a essas visitas e ampliando esse tipo de coisa. Enfim, seria isso, eu agradeço. Não sei, agora é com quem está. Obrigado. Muito obrigado. Acho que tem já algumas perguntas inscritas. Vou abrir aqui a lista de adesão à rede. Quem quiser aderir já pode levantar a mão. Enquanto vão se inscrevendo, vou passar a palavra aqui para a secretária, que vai completar. Gente, 2 coisinhas para falar para vocês. Aliás, 3, mais uma vez, agradecer a todos e todas, né, que participaram dessa construção. Agradecer a SAVE. Isso é só o começo, como está ali a rede, o diagnóstico vai ser ampliado, a gente segue trabalhando para que mais ações, né, de preservação sejam contempladas. Eu vou precisar sair, porque eu fui convocada para uma reunião pela Casa Civil. E a Casa Civil chama, você simplesmente vai, né? Então, vai ser agora às 16. Eu preciso ir para o hotel, arranjar uma salinha aqui onde eu possa participar dessa reunião. E eu queria falar rapidamente do acervo do nosso querido, eterno Vladimir Carvalho. Especificamente eu e o Leandro Graz, presidente do IFAM, né, vínhamos trabalhando com ele por ocasião do falecimento dele, né, na guarda, em dar acesso ao acervo dele. Infelizmente, ele faleceu durante esse processo, mas ele faleceu sabendo que nós estávamos nesse caminho.
Recentemente, nós visitamos um espaço, nós temos uma sinalização, temos um espaço aprovado por todos. Enquanto eu estava na Nigéria, agora, nos últimos dias, o presidente Leandro Graz esteve com a viúva do Vladimir, né, não só contando as boas novas, mas tendo a aprovação dela e da família para a gente seguir com esse passo. Então, em breve, muito em breve, todo mundo o acervo do Vladimir vai ter um espaço em Brasília para visitação pública, e um espaço onde o acervo do Vladimir vai ser guardado nas condições necessárias. Tem uma parte da reserva técnica, né, Jéssica, e a outra parte de visitação. Foi um compromisso nosso assumido com o Vladimir, que não segue, né, não vai ser esquecido ou por conta do falecimento dele, muito pelo contrário. Eu e Leandro, presidente do IFAM, estamos cada vez mais ávidos para que isso aconteça o mais rápido possível e, em breve, só para compartilhar com vocês que visitamos um espaço, temos a aprovação da família e temos, em breve, estaremos anunciando isso juntamente com a família. Nosso Vladimir merece, eu imagino que todo mundo aqui, como eu, é apaixonada por ele, além dele ser ter dado uns 50 anos de contribuição à cultura brasileira e ao cinema brasileiro. É isso. Eu vou precisar ir, né, por conta dessa reunião com a Casa Civil, que eu preciso me preparar, que vai ser agora às 16. Obrigada. Mas eu estou aqui até depois de amanhã. Obrigado, Joelma. Vamos abrir, então, a pergunta. Temos aqui, já está inscrito... Não, primeiro aqui estava a Mirelle, aqui na... Mirelle, você deixa... Pronto. Aqui, depois Mirelle, depois Laura. Tá? Faz os 3, pode ser? Fazemos os 3 e depois... Tá. E vamos se identificar sempre que pegar o microfone, por favor. Bom, boa tarde, meu nome é Indaia Freire, eu sou diretora do MIS do Pará. Tá? Então, como eu disse, nós utilizamos a Paulo Gustavo para poder digitalizar parte do acervo do MIS. Tá? E nós fizemos uma seleção do que dialogava com o Pará e com a Amazônia e relações conexas. O que a gente chama de relações conexas? Pessoas amazônidas que não participaram de filmes ou de outros formatos e que estão inseridos nessas películas. Então, nós fizemos essa curadoria, mandamos para a Cinecolor, está em São Paulo, tá, a Luiz Inácio está até aqui, e fizemos todo um processo de elegibilidade para conseguir. E não foi um processo fácil, mas nós conseguimos. E esse recurso foi negociado também com o Conselho Estadual de Cultura, e negociado com os realizadores de audiovisual, que teria esses R$500 mil para a gente poder digitalizar parte do acervo de película, apenas de película do MIS do Pará. Tá? Então, é só um informe. E, de acordo com o Luiz, a gente deve receber esse acervo de volta aí com as mídias agora no segundo semestre, porque ele, inclusive, elogiou o nosso trabalho, dizendo que as películas estão em boas condições, foram enviadas higienizadas, que a gente não está tendo nenhum trabalho para digitalizar. Isso poderia atrasar, inclusive, o processo de digitalização. Tá? Isso é retorno do próprio Luiz Inácio da Cinecolor. Uma outra questão com relação à adesão do Tela. A gente, eu falo a gente, estou falando do Pará especificamente, nós fazemos parte do Sistema Integrado de Museus. O MIS Pará é um dos equipamentos. No Pará, nós temos 19 equipamentos memoriais e museus. Tudo faz parte do Sistema Integrado de Museus. Mas o CNPJ só é Secretaria de Cultura. Quem assina é a secretária, que é a dona de despesa. O CPF é dela. Então, para ela poder assinar, eu preciso do termo, mandar para o jurídico, o gabinete, mandar para o jurídico analisa, não sei o quê, para depois ele assinar. Então, esse é o retardo especificamente meu. Eu não vou poder, entendeu, aderir, porque quem vai aderir é ela. Eu não tenho prerrogativa, não sou coordenadora de despesa. Isso não significa que eu não queira fazer parte. Eu queira, inclusive, me esparar, que eu falo, não a pessoa física.
mas eu não tenho como assinar. Só ela que pode. E eu acho que isso é um pouco a realidade de vários lugares. Então, talvez isso também esteja retardando a adesão ao TELA. E, nesse sentido, acho que a gente podia pensar qual é um modelo um pouco híbrido aí, até que tenha esse documento formal do ordenador de despesa para a gente possa enviar para vocês. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Lia, aqui na frente, a Mirelle, por favor, Lia. Mirelle. Ano que vem a gente vai querer ouvir mais da digitalização dos filmes, hein, do Pará. Não sei nem por onde começar. Vamos lá. Hoje, eu poderia até começar falando de questões personalizadas do MISP do Paraná, mas eu gosto sempre de falar do coletivo. E minha preocupação inicia na fala da Constituição e da portaria que vai ser lançada, né? Eu não vi ali, em momento algum, exceto na regionalização, a participação dessas instituições nessa comissão de decisão. Acho que isso é importante, seria uma reivindicação enquanto rede. Acho que a gente tem que estar nessa participação, a gente tem que estar nessa tomada de decisão. Ali a gente tem representatividade de gestores estaduais, de gestores municipais, mas, normalmente, na grande maioria, esses gestores não têm noção nenhuma das necessidades dessas instituições, e eles tomam decisões baseadas nas questões de gestão de governo e não da gestão da preservação, que é o que a gente briga, o que a gente luta. Então, eu reivindico esse espaço, acho que é importante, eu acredito que os meus pares aqui institucionais também reivindicam esse espaço, né, pares? Obrigada. Essa é uma questão. A questão 2 seria referente ao que a Indaiá já falou do Tela Brasil, que os ordenadores de despesa, na grande maioria das instituições públicas, são os secretários de cultura, ou de Estado ou de município, ou os presidentes de fundações culturais. Isso tira bastante autonomia nossa de atender, a responder aqueles questionários e responder também. Não sei se existiria, porque, na grande maioria, esses gestores desses equipamentos são nomeados por decreto ou por portarias. Talvez não necessariamente a assinatura fosse pelo ordenador de despesa, e sim pela nomeação, não sei se isso é possível. A gente consegue assinar vários documentos enquanto gestor de espaço por nomeação. Talvez seja uma alternativa, né? Proponho enquanto alternativa mesmo. Uma outra colocação bem importante com relação à fala do Mauro e do diagnóstico, eu acho que eu já apontei ontem e reitero, a gente tem mais do que 39 instituições. Esse ano, a gente teve a criação de 3. Ontem, inclusive, a Barra do Piraí, a prefeita assinou a criação do MIS da Barra do Piraí. O gestor da Barra do Piraí deve estar chegando hoje aqui com essa notícia, foi assinado ontem por ela. Campo Mourão fez já a assinatura semana passada, e o Amapá, né, reabriu suas portas e está trabalhando, então já são mais 3 instituições em funcionamento. E acho que, se a gente tivesse essa participação ativa, não que a gente não tenha participado, o Fórum participou muito da construção desse processo, né? A Fernanda, a Jéssica também sabe o quanto a gente estava ali presente, apoiando, mas essas informações poderiam ter sido mais ativas se a gente tivesse, inclusive, nesse GT que foi criado para construir esse documento. Mas não aconteceu. Mas, daqui para frente, a gente pode estar mais presente. Acho que a reivindicação volta na questão do voto da comissão. Outro apontamento bem importante com relação à falta de profissionais, isso é uma coisa que não é novidade para ninguém, mas é sempre bom falar. A gente tem, na sua maioria, tirando MIS Ceará e MIS São Paulo, e MIS Rio de Janeiro, que é uma fundação, e o MIS Ceará e MIS São Paulo, que são organizações sociais, são gestões públicas, nas quais depende de concurso público e que depende de uma profissionalização que não vai existir a partir do funcionalismo público. Lembrando que, na gestão do inominável, ele fez uma reestruturação de governo federal e alguns estados aderiram e extinguiram alguns profissionais. Extinguiram, por exemplo, o profissional museólogo, no estado do Paraná é um caso, o profissional museólogo do quadro funcional do estado do Paraná, ou seja, não existe museólogo, né? Então, a gente tem que fazer bicicleta. No caso, eu, por exemplo, como gestora do museu,
sem poder ter museólogo, fui fazer museologia, me formei semana passada. Para poder ter um museólogo. Defendi minha tese, que foi com base no fórum do MIS, e tirei nota 10, galera. Né? Então, acho que é isso, a gente tem que ficar... É uma busca diária, e é uma coisa que, talvez, essa rede possa trabalhar nessa questão do retorno desses profissionais, por exemplo, né? Não no Estado, mas no âmbito federal, porque o arquivologista também foi extinto, né? O biblioteconomista foi extinto. Até o profissional de design foi extinto em alguns estados, enquanto profissional de contratação pública. Então, não se pode ter esses profissionais, porque eles realmente não existem no quadro estadual. Então, isso é uma problemática gigantesca e que a gente, com essas experiências que a gente tem no Estado, a gente pode trazer para dentro dessa comissão para tentar resolver esses problemas no âmbito nacional. Isso e mais 1 milhão de coisas, mas eu vou fechar, porque o Zé Quental está fazendo assim para mim, que o meu tempo acabou. Mas era sobre isso. Vamos fechar, então, mais uma. Vamos pedir para, dentro do possível, ser sucinta. É Laura aqui, depois, na próxima rodada. A rodada começa com você, tá bom? Alô, gente, boa tarde. Eu sou Laura Bezerra, professora da Federal do Recôncavo da Bahia e pesquisadora, militante da preservação. Eu vou falar aqui, eu sou professora de Política e Gestão da Cultura, quero falar um pouquinho na perspectiva da criação de políticas públicas. Tem uma parte da minha fala, vai ser curta, porque toca aí na fala de Mirella. Olhando, primeiro, eu me lembro como eu me emocionei no ano passado, quando vocês falaram da criação da rede, porque isso foi uma luta de muitos anos, nossa, né? Praticamente esses 20 anos são 20 anos de luta. E eu queria, em primeiro lugar, celebrar esse momento de vocês estarem apresentando uma política pública para a preservação audiovisual. Em segundo lugar, quero celebrar também que, finalmente, eu vou me arriscar a dizer, pela primeira vez na história desse país, temos uma política pública para a preservação audiovisual que contempla o Brasil. Isso é uma grande novidade. Nossas políticas públicas federais eram absurdamente centralizadas, eu acho que centralizadas, inclusive, de forma inconstitucional. Então, eu celebro muito esta ser uma política que nos reconheça como Brasil, a nós todos que não estamos no eixo Rio-São Paulo. Né? Nós precisamos disso. É muito bom poder dizer isso aqui. Aí eu fiquei olhando para a nuvem que Mauro estava mostrando, tinha 3 grandes palavras: equipe, recursos, climatização. Bem, eu acho que a gente tem assim, nossa questão é grande, é complexa. Vou começar pelo que não vai avançar agora. O professor Albino Rubim, que é um dos grandes pesquisadores de políticas culturais, ele tem um texto onde ele fala: sem recursos não existe política pública. E a questão dos recursos, essa é uma questão que a gente não vai resolver a curto prazo. Nós discutimos, eu fiquei muito feliz desses dias, a gente está discutindo com um dos diretores da Ancine, mas foi... em que pese eu celebrar, ele está aqui nos ouvindo, foi uma discussão que não avançou muito. Então, aí eu acho que essa rede e a SAVE precisa, conosco, coletivamente, nós precisamos pensar em como sair desse impasse orçamentário. Porque, assim, não é uma coisa rápida, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, mas a gente precisa sentar, olhar a legislação com nossos advogados, conosco, e começar a pensar em como sair dessa ausência de recursos para a preservação.
porque é uma questão que nós conhecemos e que, até hoje, nós não conseguimos enfrentar. Né? Então, assim, é um ponto para a gente enfrentar a médio prazo, mas onde a gente precisa da SAV. Não estou dizendo da SAV botar o dinheiro, mas precisamos, juntos, começar a olhar toda a questão orçamentária, porque, sem isso, nossas melhores intenções vão dar em nada. E equipe e climatização estão ligados com isso, porque a gente tem, apesar dos nossos profissionais estarem ainda centralizados no eixo Rio-São Paulo, a gente tem profissionais e nós estamos formando novos profissionais, por isso eu faço questão de celebrar. Então, tem uma questão política que a gente precisa enfrentar coletivamente, e eu peço o apoio da SAV. Precisamos da SAV conosco. Uma segunda questão política que precisamos também da ação da SAV, assim, junto, é assim, essa questão, uma reflexão sobre a autonomia das instituições, ou melhor, a falta de autonomia das nossas instituições. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar realmente em algo híbrido, como Mirella falou, para que as instituições de memória não fiquem reféns de gestores públicos que, muitas vezes, não têm o menor interesse nas suas próprias instituições de memória. Então, a SAV precisa ir na organização da rede, pensar em como incluir esses grupos, passando por cima dos gestores. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Mas, assim, quando a gente lê os textos de Edmondson, ele fala disso. Isso é uma questão conhecida. Né? A gente precisa incluir os gestores à revelia de seus chefes. Né? E, finalmente, sim. Tem uma outra coisa que deixei a questão dos recursos. Né? Está lá, está o questãozão aí, o fantasmão em cima da gente, mas que a gente não vai resolver agora. Mas tem uma outra questão política institucional, onde a SAV pode nos ajudar muito, que é nessa articulação política nos estados. A SAV precisa ajudar essas instituições a pressionar seus estados, seus secretários de cultura, seus diretores de cultura, que, às vezes, nos deixam, nós, na Bahia, eu e Cissa ocupamos o mesmo cargo, e vimos coisas absurdas, vimos gestores querendo jogar as latas de filme fora, vimos gestores tirando passagens de funcionários para participar dos fóruns, vimos coisas absurdas. Então, precisamos um trabalho de valorização dessas instituições. E aí, como, infelizmente, a gente vive num país extremamente de base colonial, e as pessoas gostam muito das autoridades, né, da coisa vinda de cima. Então, acho que a SAV precisa ocupar esse espaço também, indo para os estados e dizendo, usando esse lugar de poder, de ser governo federal, dizer, olha, esse pessoal aqui, eles estão fazendo um trabalho importantíssimo para nós dentro do Brasil, e pensar numa coisa de contrapartidas estaduais, de contrapartidas municipais, coisas para pressionar esses gestores. Tá? Então, essas duas coisas. E a parte do orçamento a gente deixa para pensar com calma. Precisamos fazer isso. Obrigada. Obrigado, Laura. Não, vou passar para a mesa, vou te inscrever, depois tem mais uma rodada. Só para a gente tentar responder, senão a memória não está tão boa assim, não. Tá, para a gente tentar fazer mais uma rodada ou duas. Em relação ao Tela Brasil, a primeira informação é que não tem que ser ordenador a assinar, não tem essa obrigatoriedade. Mas a gente tem percebido, inclusive nas visitas,
que é necessário um contato pela questão da hierarquia, né? Então, assim, já foi, não você não é a primeira pessoa a falar, a Indaiá não é a primeira pessoa a falar. Além do Tela Brasil, nas visitas técnicas que nós fizemos para o diagnóstico, a gente percebeu que o ir direto à gestão dos MIS, das cinematecas, tem sido pouco efetiva para poder ter uma resposta ali no Estado ou no município. Então, assim, a gente já tem isso como critério, que nas próximas comunicações a gente vai colocar, mesmo que coloque todo mundo lá, né, desde do secretário e tudo, nas comunicações, para exatamente a gente ter essa aproximação com os gestores e para, eu não sei, né, às vezes um carimbo do MINC pode, nem sempre funciona, mas pode ser que ajude, né, as pessoas se sensibilizarem com a questão. Então, já é uma política nossa que, nas próximas comunicações, não vai ser direto para os representantes, diretores e responsáveis pelos arquivos audiovisuais, mas também para a parte da gestão municipal ou estadual a que a instituição estiver ligada. Em relação à informação das 39 instituições, a gente não falou que tem 39, a gente falou que, quando a Fernanda fez o questionário, foram levantadas 39. Mas, inclusive, a gente aceita a lista atualizada. Deixa eu ver aqui o que mais que é para eu lembrar. Então, pronto. A gente construiu a estrutura da rede pensando exatamente na regionalização da rede. Então, assim, você tem a instância regional, que é só instituições daquela região podem participar, e ela traz as demandas do local. Você tem as câmaras técnicas temáticas, que eu acho que, inclusive, a questão orçamentária pode ser uma das primeiras câmaras técnicas instituídas, e a gente vai ter um regimento interno. Então, assim, a SAV ela não criou o regimento interno do Conselho. Esse Conselho vai ser construído ainda, mas não é assim, está ali o Conselho. Você tem fórum de secretários estaduais e fórum de secretários municipais dentro do Conselho, que é exatamente para a gente chegar nessas instâncias. A parte técnica ela tem que estar nessas instâncias que trazem as questões técnicas. A parte de decisão, você não está ali representantes aleatórios de gestão, você tem representantes de instituições de patrimônio, da Secretaria do Audiovisual. Então, assim, não é uma coisa aleatória de gestores que vão vir e decidir. É tudo uma construção. E você não tem um conselho de patrimônio, uma câmara técnica e redes regionais. Você tem uma rede. A rede não tem hierarquia. Daquilo que vem das instâncias. A gente tem que falar no microfone, mas assim... Deixa eu concluir, então, que eu acho que ela não entendeu. A demanda, eu entendi que vem da gente, foi o que eu falei. Mas o poder de voto e decisão está naquele grupo maior, naquele grupo de cima. Que os técnicos e especialistas disseram que é importante. Tá. Ok, a gente vai dizer que a gente assim, não é o Conselho vai trazer, isso aqui vai ser decidido. A gente sabe que a demanda quem traz somos nós, mas a gente não tem voz no voto final. Te devolvo a pergunta. Como que a gente colocaria, neste momento, 40 instituições dentro? Não é 40, um representante, por exemplo, o próprio Fórum dos MIS, um representante do Fórum, que vai falar por todos os outros MIS que estão no Fórum. Por que não? Mas tem representante da sociedade civil? Não é só o fórum que é representante, você tem o representante da Associação Brasileira de Associação de técnicos, não gestores. Representantes técnicos da sociedade civil. Mas aí você civil, tem os estaduais e municipais. Que são gestores que eu faço coro com a fala da minha colega ali, da Laura, que não tem nenhum tipo de interesse e participação na solução desses problemas. Por isso que eu estou propondo a inclusão de um representante de gestão de instituição de guarda e de preservação de imagem e som. É isso. Quem não tem... Sociedade, sim. Da sociedade civil técnica, não é de gestão. Mas quem está nos MIS e nos MIS não tem um conhecimento técnico. Que vai participar. Se vai ser que nem do Comitê da Cultura, que tem representante de preservação, mas não tem ninguém de preservação. Mas, Mirelle, eu volto a falar também. A gente traz a estrutura, que foi uma estrutura bem pensada, articulada, mas ela não é a estrutura decisória, isso é uma portaria. Né? Nada que a gente está decidindo, falando é assim, pronto, acabou. Até porque a rede não funciona de cima para baixo, a rede funciona articulada. O regimento da rede ainda vai ser escrito pela própria rede. Então, nada que é uma decisão hierárquica. Volto a falar, uma rede só funciona se ela não tiver hierarquia.
Deliberativo, pelo que eu entendi. Então, tem alguma coisa errada, porque ele era deliberativo, eles têm direito a Não, voto. o conselho ele subsidia a rede. As informações elas vêm das instâncias. O conselho ele vai deliberar sobre essas Deliberativo. questões. Não é consultivo. Seguimos. Tem mais? Você quer complementar? Eu só quero falar uma coisa que a Mireille falou, desse processo de reestruturação. Isso aconteceu também no governo federal, no final do mandato do governo anterior, e realmente, em algumas instituições, foram eliminadas dezenas e dezenas e dezenas de cargos técnicos para transformar em poucos cargos de gestão. Tá? Isso causou um problema muito sério, porque eram cargos que eram ocupados por técnicos especialistas, na sua maioria. Esses cargos, na sua maioria, eram ocupados por pessoas, além de muito especializadas, pessoas que já tinham, inclusive, o tempo de aposentadoria, e, quando perderam esses cargos, essas pessoas saíram. Então, você criou uma lacuna na área técnica e transformaram esses cargos em cargos de gestão. Então, eram cargos com valores muito altos. Aí você pega um montante desse tamanho e transforma numa meia dúzia, e o valor continua o mesmo. Então, não houve gasto, né? Mas isso causou um problema muito sério nas instituições, que reflete hoje. E o pior de tudo, eu faço questão até de falar isso aqui, porque, quando isso aconteceu no Arquivo Nacional, eu falei isso abertamente, até porque é um documento público, ou seja, qualquer cidadão tem acesso a este documento. Isso foi aprovado por servidores públicos, não foram por cargos comissionados do governo anterior. Então, as pessoas sabiam o que estava fazendo. No CTAV, nós tivemos uma dentista colocada lá, que a Justiça tirou. Acho que quase todo mundo soube desse negócio. Então, assim, isso é muita consequência. Então, o servidor público, eu sou servidor público há mais de 40 anos, né? E o servidor público tem muita responsabilidade sobre o que faz. Né? Quando você toma uma decisão, não se enganou, você tomou a decisão consciente. Então, assim, não é caça às bruxas, nada disso, mas as pessoas têm que assumir as suas decisões. E isso causou um mal muito grande. E o pior de tudo é que, quando começa esse governo, isso foi implementado também. Tá? Então, assim, é uma questão. Então, esta questão é muito grave. É por isso que é o seguinte, eu me lembro muito, não sei se vocês já ouviram falar num mexicano chamado Fernando Osório, por acaso é casado com uma brasileira, ele está no Brasil agora, né? O Fernando, ele sempre defende... O Fernando foi meu professor quando eu passei um tempo na UNAM estudando. Ele foi meu professor, foi quando eu o conheci. O Fernando defende que cargo técnico tem que ser dado a técnico. Né? Porque isso é fundamental, gente, porque, assim, o que você tem hoje em algumas instituições é um monte de servidor inabilitado para tomar a decisão técnica. Isso é muito grave. E aí a gente fala, e aí tem o seguinte, tem um corpo de funcionários que defende que tem que estar todo mundo na mão do Estado. Eu não chego a esse ponto. Eu acho que existem formas de gestão de instituições públicas com parcerias privadas que são muito boas. Outras não foram. A anterior à Cinemateca Brasileira, na época do governo anterior, foi um desastre. Esta está funcionando, por quê? Porque existe uma comissão técnica de acompanhamento, com profissionais técnicos. Aqui, nessa sala, o Rafael não está aqui, eu acho. Eu e Rafael fazemos parte como representantes técnicos. Nós temos representantes do IBRAM, do MGI, da Ancine, que nós vamos discutir indicadores, resultados. A gente faz 2 reuniões por ano, são reuniões semestrais, cobramos, ajustamos. Isso é uma parceria. Tem problema? Lógico que sempre tem, mas é uma parceria público-privada que está acompanhando. O Ceará é uma parceria pública-privada. O MIS São Paulo é uma parceria pública-privada. Agora, se você tem
uma que não é pública-privada, mas está na mão de um bando de incompetentes, eu não sei o que é pior. Então, assim, eu acho que a gente tem que descobrir qual é o caminho. E isso não quer dizer que o Estado tem que se isentar, o Estado tem que participar. No caso específico da Cinemateca, com todas as críticas que a Cinemateca brasileira sempre sofreu, não sei se tem algum colega aqui da Cinemateca, né? Assim, ele é muito jovem, mas a Cinemateca, né? Para quem... A Fernanda... Puta, eu tenho 40 de área de preservação. Ele nem tinha nascido. Quer dizer, a Fernanda que é a Fernanda é servidora aposentada da Cinemateca, já tomou muita porrada, né? Então, assim, mas a gente tem que ver hoje o que é que está funcionando, né? Agora teve uma crítica recente sobre a questão da Netflix, né? Acho que todo mundo viu isso. Ah, a Netflix foi lá, deu uma grana, não sei o quê. Tá, é verdade, talvez a intenção da Netflix tenha dado um cala-boca, não sei o quê. E se ela não tivesse dado? E se ela tivesse dado para outra instituição? Não é polêmico, não, mas é polêmico. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, as duas modalidades elas podem funcionar, desde que, eu acho que tudo se resume a uma coisa, desde que você tenha especialistas em cada área nesse sentido. Então, eu acho que essa é a questão, né? Foi uma pena o que aconteceu realmente no final do governo. Infelizmente, esse governo deu uma continuidade. Vamos fazer mais uma rodada aqui. Oi? Acho que pode voltar na tela anterior, mas vamos fazer. Vou pedir, gente, para estar inscrita, tentar aqui, lá atrás, Lia, por favor. Vamos, sim, mas vamos seguir a ordem, Vitor, só para a gente poder... Lia, lá atrás, levanta lá a mão. Tá? A gente vai fazer mais uma rodada. Vamos tentar ser sucinto, gente, para a gente conseguir... Tem várias pessoas inscritas, temos 6 pessoas inscritas, tá bom? Para a gente tentar contemplar as 6 pessoas. Pedir para a mesa também tentar ser sucinto nas respostas. Obrigado. Por favor, se identifica, tá? Oi, meu nome é Patrícia Lindoso, eu sou de Altamira, no Pará, sou do cinema de animação. E aí eu queria perguntar como, se nesse levantamento, né, no diagnóstico que vocês fizeram, se tem alguma instituição específica de animação, e também como que vocês veem a participação dos festivais e dos próprios artistas dentro da preservação, assim. Porque a gente tinha o Animamundi, mas agora acho que o maior que a gente tem é o Animage, que é em Pernambuco, que não sei como funciona o acervo deles. Eu sei que a gente tem o Museu de Animação em Gravatá e tem o Sávio Leite está fazendo um... Isso, está fazendo um em Belo Horizonte, exato. E como que vocês veem a animação, né, dentro de todo esse contexto, assim? Obrigada. Agora aqui, na ponta ali, aqui, Natália. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer... meu nome é Thais Helena, sou pesquisadora há 30 anos, e há uns 10 anos eu estou na outra ponta. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que nos atendem com tanto carinho, fico até emocionada, no MIS, no Arquivo Nacional, na Cinemateca, né, que sempre estão ali disponíveis para a gente. Mas agora, falando bem sério, para a gente, realizador audiovisual, às vezes você está fazendo um documentário de arquivo, está fazendo uma ficção que precisa de imagens de arquivo, e o material que a gente solicita, eu sou da PAVIC, da Associação de Pesquisadores, e aí a gente precisa de um material, e ele está lá, a gente vê um 16 milímetros, um 35, tal, e é um trabalho vultoso até conseguir aquele restauro. Eu entendo toda essa política pública e que ela é lenta, naturalmente, a formação da rede e todo esse processo, mas nós que estamos na ponta, que precisamos desse material, às vezes é um filme que vai ser realizado ali, autoral, às vezes você está trabalhando para alguém, é uma reivindicação, é um pedido.
Haveria uma forma da SAV atuar junto com o MIS e os demais arquivos, para que, quando houvesse a solicitação, que daí é específico, não é o acervo todo, é 1, é 2, que houvesse um lugar que digitalizasse ou que nos desse um material de qualidade para aquela obra, para que ela pudesse ser realizada, porque muitas coisas ficam pelo meio do caminho. Esse é o meu pedido. Obrigado. Uma última agora, Fernanda Coelho, aqui. Mas é só para a gente seguir a ordem, gente, só porque senão o tempo já está chegando no teto. Vamos lá, Fernanda. Bom, é um comentário, não é uma pergunta. Eu primeiro queria... Bom, sou Fernanda Coelho, eu tenho o maior orgulho de ter feito parte dessa criança que está nascendo, e queria dizer que tive uma luxuosa e grande colaboração da Laila Foster, que esteve comigo sofrendo junto. Mas o principal que eu quero dizer mesmo é que eu gostei demais que vocês mantiveram o espírito da rede, que é uma estrutura democrática que não dá ao Conselho, seja ele deliberativo ou consultivo, o direito de resolver coisas por si só. Ele só vai trabalhar a partir da demanda que vem do que vem de baixo para cima, né? Que essa demanda que vem de baixo para cima está descentralizada, portanto, a decisão está descentralizada, e essas redes e as redes regionais que garantem a capilaridade para se escutar todo mundo, mantendo a diversidade, a descentralização, mantendo as outras palavras que agora não me ocorrem, que a gente colocou lá como diretrizes, né, Então, isso me deixa muito feliz, porque eu acho que essa descentralização da decisão é uma maneira da gente se defender. A inspiração de propor o modelo de governança da rede veio muito do SUS, que foi uma sugestão da Daniela Fernandes, né? E eu acredito, por tudo que eu estudei dessa estrutura, que o SUS só sobreviveu ao inominável porque tinha essa estrutura descentralizada de decisão. Então, para mim, a essência está mantida, e essa rede, com todas as dificuldades que a gente vai se bater de frente, vai sobreviver de uma maneira digna, digamos assim. Então, obrigada. O trabalho de vocês de continuidade está muito bonito, deu para perceber que vocês captaram e foram mais longe, inclusive com conhecimento do Estado, da estrutura do Estado, que é um conhecimento que eu não tenho, sou funcionária pública, mas sou técnica, não sou gestora, né? Então, que vocês foram adequando a uma realidade que vocês vivem, né? Obrigada mesmo. Tá? Obrigado, Fernando. Gente, querem fazer as respostas rapidinho, para a gente poder... É que tem... Bom, então... Desculpa a minha insistência. Eu sou Helena Tassara, eu sou diretora executiva da PAVIC, que é uma associação de pesquisadores de audiovisual, iconografia e conteúdo, que tem atuado muito em conjunto com a ABPA e com a REPIA, que é uma rede dos pesquisadores e dos arquivos também, que deveria estar aí junto dos pesquisadores de imagem de arquivo. E aí, bom, enfim, só elogiar toda a iniciativa, tudo o que vocês apresentaram. Mas o nosso trabalho depende, né, de ter acesso a esses materiais que estão guardados, conservados, preservados em todas essas instituições que a rede que vocês estão construindo e apresentando hoje para a gente tem em seus... E em nenhum momento eu vi aqui isso, o profissional que vai fazer o atendimento para que estes materiais sejam extrovertidos, usados, pesquisados. Quer dizer, isso impacta o nosso trabalho, impacta a realização, como falou a colega, dos outros projetos, né, que, para serem realizados, precisam ter acesso a esses materiais, seja como informações, ou ela chegou no ponto final, ao material fisicamente mesmo.
seja se ele está lá em película ou se ele já foi escaneado e está guardado. Então, é só isso, é só uma colocação, porque eu não vi em nenhum lugar alguma manifestação a respeito do atendimento ao pesquisador, ou como esse material vai chegar a ser extrovertido para a sociedade. Não só para o pesquisador que vai fazer outro filme, mas assim, para qualquer pessoa, qualquer brasileiro que queira ter acesso a essas imagens e sons, documentos, né, que são parte da nossa história. Obrigada. A primeira pergunta foi da colega Patrícia. Isso. Amira. Patrícia, a rede está estruturada em arquivos audiovisuais. Então, assim, ela não faz uma distinção do tipo de acervo, se é um acervo de animação, se é um acervo de documentário. Essa não é a questão. A questão é ter a característica de ser um arquivo audiovisual. Em relação a instituições como essa, né, que tem essa característica de animação, ela não foi o foco, no primeiro momento, do diagnóstico da rede. O diagnóstico da rede foi em cima dos museus da imagem e do som, cinematecas públicas e vinculadas ao Ministério da Cultura, que tem acervo audiovisual. Gente, vamos falar um pouquinho mais baixo aí atrás. Gente, pronto, está mais próximo o microfone. O que eu estou explicando é que é isso, a gente não fez uma distinção de tipo de acervo. A questão é ser uma instituição que tem acervo audiovisual, seja audiovisuais e os seus correlatos. Então, esse foi o recorte. E o recorte do diagnóstico, desse primeiro diagnóstico, foram o Museu da Imagem e do Som, cinematecas e instituições vinculadas ao MINC. Só por essa questão. Mas, assim, futuramente, a partir da rede instituída, todas as instituições que possuem acervo audiovisual, sejam elas públicas ou privadas, elas estão chamadas a fazer adesão à rede. Pode. A questão da Thaís e da Helena, eles tratam, basicamente, do acesso ao acervo. O acesso é uma das coisas que nós vimos ali, né? As instituições não possuem bases de dados, que a grande maioria no que você consiga acessar online. Isso é uma realidade, né? A Cinemateca Brasileira, você manda um e-mail, faz uma pesquisa, depois de um tempo, se indica quais são os materiais disponíveis sobre determinado tema. O CTAV tinha uma base, eu não sei se já está operando novamente, mas havia uma base em que você podia consultar. Não é isso, Natália? Sim. O Arquivo Nacional tem um sistema de informações em que você consegue acessar e você consegue saber se o material já está disponível ou não digitalizado. Agora, o que acontece normalmente numa instituição, se você consegue descobrir que existe um determinado material que você quer, e se ele está disponível, se ele não tem questão de direitos, tudo isso, o material pode ser disponibilizado normalmente, isso é pesquisa. Quando ele não está disponível em formato digital e o direito pertence à instituição, é uma questão, muitas vezes, eu vou dizer o exemplo do Arquivo Nacional, onde eu fiquei muito tempo, que eu acho que também é de qualquer instituição. O pesquisador manda digitalizar fora e, geralmente, fornece uma versão digital para o arquivo. É assim que funciona, né? Esse processo a gente passa... Sim. A gente tem que falar no microfone, porque está sendo gravado, gente. Quem está falando? Aqui, essa senhora. Vamos lembrar que tem mais 2 perguntas ainda, 2 Serei inscritos, rápida. 3, na verdade. Serei rápida. Esse processo a gente passa diariamente, Sim. Mauro. Agora, o que acontece é o seguinte, às vezes você vai lá, por exemplo, Arquivo Público do Espírito Santo. Eu peguei na mão aquele de 16 milímetros. Eu Sim. quero digitalizar. Mas só que esse processo, às vezes, ele não sai do arquivo, porque não existe um processo para que ele seja digitalizado e volte para o pesquisador. Então, você perde aquele material para a obra audiovisual que você está realizando, sabe? Você não consegue passar nesse processo. O que eu pedi para que vocês pensem desta possibilidade de ter um canal direto, talvez com a SAV, de que, quando há uma solicitação de um pesquisador,
pontual, porque você tem um acervo lá de 1.000, 2.000, mas eu preciso de um, eu preciso daquele, e que eu já vi que está lá. Eu peguei nele, sabe? Eu fui até lá. Então, teria como ter um canal direto para que esses lugares, no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, sabe, mandasse para esse centro? Entendeu? Thaís, o que acontece normalmente nesses casos, eu já vivenciei muito, tanto estando em instituição como também pesquisador. Geralmente há uma combinação entre o pesquisador e a instituição. Se esse documento está tecnicamente acessível, ou seja, está em condições de ser digitalizado, se a instituição detém os direitos de propriedade, ou, no caso, se o filme está sob a minha guarda, mas pertence a ela, normalmente é o seguinte, consiga autorização. Isso acontece muito quando é filme em regime de comodato. Qualquer cidadão pode ir lá, vamos dizer, no Arquivo Nacional, eu quero utilizar um trecho do Vidas Secas que pertence ao Barreto, por acaso é o Barreto. Você vai ao Barreto, peça autorização e o Arquivo Nacional vai pegar, te entregar o material, você vai digitalizar. Normalmente é assim, as instituições normalmente fazem isso, né? Mas, assim, talvez... Eu não estou conseguindo entender, porque, assim, ou a instituição não quer fazer, porque, normalmente, é assim, se o documento ele é possível de ser digitalizado, se não tem nenhum problema legal com o documento, por que eles estão negando o pesquisador pagar a digitalização fora? Paga. Gente... Gente, vamos... Não, a gente tem outras perguntas ainda a serem feitas. Eu não consegui entender... Não, assim, Thaís, eu não consegui entender qual é a dificuldade. Por que a instituição se nega a liberar isso? Gente, vamos... eu acho... Então vamos lá, gente. A gente não, deixa ela falar, senão vai ficar difícil, Mirelle. Vai aqui, Thaís. Não estou conseguindo entender. Eu vou explicar. No meu museu, especificamente, no Museu da Imagem do Paraná, é regimental que arquivos originais não saem de dentro da instituição para digitalização de maneira nenhuma. É um regimento, já está publicado, legalizado, então ele não pode sair. Ele só pode ser digitalizado dentro da instituição. Essa é uma das dificuldades que os pesquisadores têm para acessar arquivos em algumas instituições. Assim, é sobre isso. Então, é isso aí? Eu não tinha entendido essa. Então, é o seguinte, eu acho que vocês devem repensar isso. E outra coisa, o que é que acontece nesse caso? Algum profissional responsável da instituição faz o acompanhamento. Gente, aí vamos... Aí questão a de política de acervo, política de acesso de cada instituição, acho que são discussões que precisam ser aprofundadas, mas não... Mas só para perguntar, assim, Thaís, eu não sei como é que a SAVE pode interceder... a gente não tem ingerência nas instituições. Não tem como, isso aqui é uma rede porque até hoje, todas as pesquisas que eu fiz como pesquisador, num caso desse, quando o material não está digitalizado, um servidor da instituição acompanhou até o laboratório, fez e recebeu uma versão digital. Foi assim, e não custou nada. Não, várias instituições. Arquivo Nacional... Não, eu nem falei do Arquivo Nacional, porque, como eu trabalhei lá, eu nunca fiz pesquisa lá. Né? Em outra... Museu do Índio, pronto. Tem. Vamos... Então, tem só mais duas perguntas para a gente finalizar, que a gente já está com o teto estourado, a gente tem só mais 5 minutos. Então, Zé Maria, depois Laila. Por favor, Zé Maria, sendo bem sucinto, Laila, idem. A minha é muito rápida. Então, ótimo. Sou Zé Maria do MIS, mas trabalhei 41 anos na TV Cultura, eu não tinha essa dificuldade de atender o pesquisador. Eu nem esperava o e-mail dele, só no telefone eu já resolvi o problema, cara. Sabe? Pois é, eu deixei isso pronto lá para as pessoas. Ligou, tem, não tem, está pronto. Agora, se a gente não tinha, como o Mauro falou, algum filme 35mm, que a gente tem só 16 lá, a gente mandava fazer fora, mandava um funcionário meu e ia fazer. Então, cultura, isso, a SAVE não tem nenhuma interferência nisso.
Nem vai ter, não tem como fazer isso. Quem manda é o dono do acervo, o dono da instituição. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Zé Maria. Laila. Sou Laila Foster, preservadora audiovisual e parte da diretoria da BPA. Eu queria reforçar, acho que isso, né? Vocês estão propondo uma coisa que, para a gente, é um movimento político de extremamente importante, de extrema importância. E acho que, pensando nisso, e pensando também que é premente também que as coisas avancem, porque a gente tem 1 ano e meio para a próxima eleição. E eu acho que o clima também aqui nesse momento, até a nossa ansiedade em poder falar, eu acho que eu faço um convite para a SAV para que a gente crie mecanismos de escuta, até que a gente também acho que não pode esperar daqui a 1 ano para a gente poder de novo pensar junto, né? Porque eu acho que aqui, enfim, só nessa conversa já vão surgindo muitas questões, né? Eu acho que é claro que a estrutura vai prever a participação, mas eu acharia muito importante a gente conseguir criar espaços de conversa e escuta, né? Eu acho que talvez para colaborar e também para, enfim, não sei como isso poderia ser criado, não sei se talvez a BPA pode propor talvez uma reunião em algum momento com a secretaria, se isso seria possível, mas eu acho que fica esse convite, né? Porque é tão importante o que vocês estão fazendo, é tão importante, é tão estruturante, né? Eu acho que assim, quando é que a gente vai ter essa oportunidade política de novo, né? Então, assim, eu acho que, dada a importância do que vocês estão fazendo, né? Tem uma premência de tempo também, e eu acho que tem uma premência nossa também de trocar, né? Que eu acho que a colaboração ela é importante, né? Então, não sei se a BPA puder talvez eu criar uma reunião, sei lá, um grupo, um GT, uma conversa, ou sei lá, de repente daqui a 6 meses a gente pode ter uma outra apresentação da rede, talvez que não esteja vinculada só a esses encontros aqui na Cineop. Eu acho que seria muito importante, né? Porque a gente as ideias, a gente vai sair daqui com a cabeça borbulhando, né? Obrigado, Laila. Não, agora estão finalizando, a gente fecha a mesa. Tá? Temos eu quero 4 comentar minutos. a informação que a Mirelle deu. Essa determinação que está lá fere a lei de acesso à informação. Tá? Então, eu acho que qualquer cidadão pode entrar na justiça contra, porque você é um documento público. Você não pode deixar de dar acesso a... lógico. Não, mas não deixa de dar acesso. Não. Mas, olha só, gente, mas isso fere a lei de acesso à informação, porque, se ela quer usar esse material, isso fere a lei de acesso à informação. Isso é uma coisa absurda. E outra coisa, foi tomada uma decisão que, com certeza, não perguntou ao técnico. É uma decisão que talvez tenha sido tomada de cima para baixo. Então, assim, eu, pesquisador, quando eu tiver alguma dificuldade como essa, eu entro na justiça pela lei de acesso à informação. São obrigados a fazer, não tenha dúvida, né? Bom, Laila, assim, eu enxergo as câmaras técnicas como esse espaço, né? O espaço de discussão de tudo que é técnico, temático, vai estar nessas instâncias, que tem tanto representantes do Conselho quanto os representantes técnicos da área. Além disso, a Associação de Preservação ela está prevista dentro do Conselho, né? A gente ainda vai chamar uma primeira reunião. Antes disso, vai ter a solicitação de indicação de pessoas para a composição do Conselho. E eu acho que vocês fazerem reuniões internas para trazer essas informações para a gente é excelente, né? Que a gente é Secretaria Executiva do Conselho. A gente não é nem presidente do Conselho, a gente nem previu isso, porque a presidência do Conselho vai ser escolhida pelo próprio Conselho. O regimento interno vai ser desenvolvido pelo próprio Conselho. Então, assim, essa sugestão pode ser, inclusive, uma iniciativa já da Associação de Preservação, trazer essa escuta e levar para dentro do Conselho. Ainda não. A gente tem cronograma para o inventário. O inventário ele precisa de uma instrução normativa, a gente tem 140 dias para isso. Então, a gente vai trabalhar agora na construção desse inventário, do normativo para o inventário, né? Eu tinha mais uma coisa para falar disso. É isso. Assim, a gente, inclusive, vai precisar muito de vocês agora para a gente construir as instâncias. Então, tanto chamar e pedir as indicações para o Conselho, fazer as reuniões. Então, isso tudo vai ser construído agora nos próximos dias. É isso. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Mauro. Obrigado a todas e todos. A gente vai ter mais um momento de conversa com a SAV amanhã, né, às 2h.
2 da tarde. Tá? Então, a gente vai seguir essa conversa, aprofundando ainda mais, com a primeira reunião, o primeiro encontro da rede. Então, acho que a gente vai continuar essa conversa. Então, obrigado, boa tarde a todos e todas. Vamos lá.